né? Então, tudo isso a gente tem que olhar ao mesmo tempo aqui no Brasil. O potencial de crescimento do Brasil é indiscutível, né? É indiscutível por coisas que foram feitas, inclusive, nesse Estado. Foi nesse Estado que nasceu o plantio direto. O plantio direto é uma revolução no modo de produzir, né? Porque a partir do plantio direto a gente também aprendeu a fazer a segunda safra, depois a terceira safra, hoje a integração lavoura-pecuária, que é extraordinária, né? Nós temos hoje 80 milhões de hectares agrícolas no país. Nós temos 160 milhões de hectares de pastos. É o dobro da área agrícola. E o que nós estamos assistindo nesse momento é a revolução do pasto. É o crescimento da agricultura nas áreas de pastagem que há 20, 30 anos atrás ninguém queria fazer nada que não fosse boi, né? E hoje você consegue produzir em terras arenosas a soja e outras atividades, integrada soja, milho, boi, algodão, etanol. Quer dizer, hoje o que nós estamos falando não é só integração lavoura-pecuária, é integração lavoura-pecuária, floresta plantada, energia, carbono, né? Tudo acontecendo simultaneamente nas mesmas áreas, e é um privilégio dos trópicos, né? Isso não vai acontecer em clima temperado. Clima temperado vai ter um inverno, vai nevar, vai faltar sol, vai faltar condições de produzir. Aqui não, aqui a gente consegue produzir o ano inteiro, né? Falávamos há pouco aqui sobre o trigo, potencial do trigo aqui no Paraná, assim como já é milho, assim como já é soja, já é carne de suínos, de aves, né? Então, esse potencial da integração, dos sistemas integrados, que segue a história do plantio direto, que segue a história da genética, da correção de solos, né? Tudo isso junto coloca um enorme potencial do Brasil no mundo, né? E esse potencial depende de demanda. Essa demanda vai continuar crescendo, não em linha reta, com altos e baixos, né? O que a gente vai continuar assistindo é um processo vamos ter anos bons, vamos ter anos mais ruins, etc., mas o movimento é para frente, é para cima, né? E o potencial existe, né? Então, eu acho que essa é a nossa grande perspectiva hoje, é para onde as coisas estão apontando. A China hoje é o grande comprador, amanhã tem outros países que vão ser os nossos compradores, né? E eu vejo realmente que a gente tem essa possibilidade de continuar crescendo e mesmo liderando o mundo nas exportações. Na produção e no consumo é um pouco diferente. Os países sempre vão querer serem autossuficientes. Nenhum país grande vai abrir mão de tentar ser autossuficiente. Mas eles vão precisar importar. E se precisarem importar, o Brasil tem um enorme potencial. Inclusive para fazer outras coisas que hoje não são exportadas, né? Vamos pegar no mundo das proteínas. Hoje o Brasil é líder em suínos, em aves, é líder em bovino, é terceiro ou quarto lugar em suínos, mas o Brasil é importador líquido de leite, o Brasil é importador líquido de pescado, né? A gente não poderia ser exportador de leite e de pescado, né? Poderíamos. Hoje nós estamos fazendo menos de $1 bilhão em frutas, legumes e verduras para exportação. O Peru está fazendo $6 bilhões. 5 em fruta, 1 em verduras. O Chile está fazendo $6 bilhões, 6 bilhões e meio de dólares. Só de cerejas vermelhas o Chile exporta mais de $2 bilhões por ano para a China, que é a cereja que eles comem no Ano Novo Chinês, que vem do Chile. Então, nós temos oportunidades, né? Temos oportunidade de fazer outras coisas, como outros países aqui em volta estão fazendo. Mas nessas commodities que a gente atua, nós não temos competidor, né? Hoje, você fala de soja, algodão, milho, nós vamos crescer bem mais do que os Estados Unidos, e não tem outros países no mundo. Carne bovina, nem se fala, América do Sul, né? Aves, o Brasil lidera. Suínos, o Brasil tem potencial.
O suíno era um produto de mercado interno, está se tornando um produto de exportação, né? Açúcar, o Brasil lidera, celulose. Então, a gente tem uma história em 10, 12 commodities que é uma história inigualável, uma história recente, uma história que em grande parte começou nesse estado, né? E depois foi lá para o Centro-Oeste, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar ao mesmo tempo aqui no Brasil. O potencial de crescimento do Brasil é indiscutível, né? É indiscutível por coisas que foram feitas, inclusive, nesse estado. Foi nesse estado que nasceu o plantio direto. O plantio direto é uma revolução no modo de produzir, né? Porque a partir do plantio direto a gente também aprendeu a fazer a segunda safra, depois a terceira safra, hoje a integração lavoura-pecuária, que é extraordinária, né? Nós temos hoje 80 milhões de hectares agrícolas no país. Nós temos 160 milhões de hectares de pastos. É o dobro da área agrícola. E o que nós estamos assistindo nesse momento é a revolução do pasto. É o crescimento da agricultura nas áreas de pastagem que há 20, 30 anos atrás ninguém queria fazer nada que não fosse boi, né? E hoje você consegue produzir em terras arenosas a soja e outras atividades, integrada soja, milho, boi, algodão, etanol. Quer dizer, hoje o que nós estamos falando não é só integração lavoura-pecuária, é integração lavoura-pecuária, floresta plantada, energia, carbono, né? Tudo acontecendo simultaneamente nas mesmas áreas, e é um privilégio dos trópicos, né? Isso não vai acontecer em clima temperado. Clima temperado vai ter um inverno, vai nevar, vai faltar sol, vai faltar condições de produzir. Aqui não, aqui a gente consegue produzir o ano inteiro, né? Falávamos há pouco aqui sobre o trigo, potencial do trigo aqui no Paraná, assim como já é milho, assim como já é soja, já é carne lá de suínos, de aves, né? Então, esse potencial da integração, dos sistemas integrados, que segue a história do plantio direto, que segue a história da genética, da correção de solos, né? Tudo isso junto coloca um enorme potencial do Brasil no mundo, né? E esse potencial depende de demanda. Essa demanda vai continuar crescendo, não em linha reta, com altos e baixos, né? O que a gente vai continuar assistindo é um processo vamos ter anos bons, vamos ter anos mais ruins, etc., mas o movimento é para frente, é para cima, né? E o potencial existe, né? Então, eu acho que essa é a nossa grande perspectiva hoje, é para onde as coisas estão apontando. A China hoje é o grande comprador, amanhã tem outros países que vão ser os nossos compradores, né? E eu vejo realmente que a gente tem essa possibilidade de continuar crescendo e mesmo liderando o mundo nas exportações. Na produção e no consumo é um pouco diferente. Os países sempre vão querer serem autossuficientes. Nenhum país grande vai abrir mão de tentar ser autossuficiente. Mas eles vão precisar importar. E se precisarem importar, o Brasil tem um enorme potencial. Inclusive para fazer outras coisas que hoje não são exportadas, né? Vamos pegar no mundo das proteínas. Hoje o Brasil é líder em suínos, em aves, é líder em bovino, é terceiro ou quarto lugar em suínos, mas o Brasil é importador líquido de leite. O Brasil é importador líquido de pescado, né? A gente não poderia ser exportador de leite e de pescado, né? Poderíamos. Hoje nós estamos fazendo menos de $1 bilhão em frutas, legumes e verduras para exportação. O Peru está fazendo $6 bilhões, 5 em fruta, 1 em verduras. O Chile está fazendo $6 bilhões, 6 bilhões e meio de dólares. Só de cerejas vermelhas o Chile exporta mais de $2 bilhões por ano para a China, que é a cereja que eles comem no Ano Novo Chinês, que vem do Chile. Então, nós temos oportunidades, né? Temos oportunidade de fazer outras coisas, como outros países aqui em volta estão fazendo. Mas nessas commodities que a gente atua,
nós não temos competidor, né? Hoje, você fala de soja, algodão, milho, nós vamos crescer bem mais do que os Estados Unidos, e não tem outros países no mundo. Carne bovina, nem se fala, América do Sul, né? Aves, o Brasil lidera. Suínos, o Brasil tem potencial. O suíno era um produto de mercado interno, está se tornando um produto de exportação, né? Açúcar, o Brasil lidera, celulose. Então, a gente tem uma história em 10, 12 commodities que é uma história inigualável, uma história recente, uma história que em grande parte começou nesse estado, né? E depois foi lá para o Centro-Oeste.